Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô voltando aqui para falar mais uma vez sobre o assunto da condição do meu filho. O Ed tá com 11 anos e, como eu falei nos últimos vídeos, a gente tá com uma condição de saúde, é um desafio. Mais uma vez, eu não gosto de chamar de problema, né? São desafios que aparecem pelo nosso caminho. E eu já falei que era uma condição de saúde com o Ed. E antes de começar a entrar, mergulhar nesse assunto, falar exatamente o que é e tudo, eu queria esclarecer, deixar bem claro, como eu tentei no vídeo passado, o porquê que a gente resolveu falar sobre isso aqui. Se fosse talvez uma condição que a gente pudesse ignorar, viver com ela e de vez em quando lembrar que existe, ter uma vida praticamente normal, eu talvez nem falasse sobre isso aqui. A descoberta do diagnóstico foi um choque. Ninguém quer, né, que apareçam desafios de saúde pelo caminho, nem com a gente, nem muito menos com nossos filhos. Mas quando aparece, a gente passa por várias fases, assim, né? Pelo menos eu estou passando, e eu reconheço, assim, que são as fases da negação. Não, meu filho não tem, meu filho não é isso, meu filho não tem isso. A negação, é o desespero, sabe, é você não aceitar. É difícil aceitar. E você perguntar por quê, e você perguntar o que é que você fez, e você achar que você tem alguma culpa nisso. E, né, todas as perguntas possíveis, cadê Deus nessa hora, né, se virar contra Deus e tudo isso eu passei. Foi um inferno, eu digo para vocês. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida, foi quando a gente realmente descobriu, recebeu o diagnóstico do Ed. E por quê, né? Por que é tão horrível assim? O que é que tem tudo? E é o medo. Hoje eu sei que é só medo. Era só medo. Medo do desconhecido, medo do que, né, do imprevisível, medo do que a gente não tá no controle. Eu sou uma pessoa que tô acostumada a estar sempre no controle de tudo, né? Apesar da vida já ter me mostrado que quem tá no controle é Deus, a gente continua achando que a gente tá no controle de uma coisa e de outra. Então, quando acontece uma coisa que está totalmente fora do nosso alcance, que a gente não tem realmente nada a ver, não tem o que fazer, não teve influência nenhuma, então a gente fica assim, perdido, né? E agora? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Não consigo saber como que vai ser. É o medo. Então, né, foi uma fase difícil, foi desesperadora, foi bem complicado. Mas a gente luta contra o medo com fé e com informação, com a ciência, e é isso que a gente tem feito. Não vou dizer para vocês que o medo passou totalmente, mas eu enfrento o medo. Ao invés de eu me entregar ao medo, eu enfrento o medo, eu procuro informação, eu vou atrás da ciência, eu vou no que eu posso, eu vou no que eu tenho, nas ferramentas que eu tenho. A fé é uma grande ferramenta, um grande instrumento que está ajudando a gente a lidar com toda essa situação. Então, e agora, né, depois de passar o medo da aceitação e tudo, que a gente está entendendo realmente o que é que isso significa, que a gente se deu conta realmente, né, como eu falei no vídeo passado, faz parte de quem ele é, a gente resolveu abrir isso. Não tinha mais como esconder. E por isso estamos aqui, né, para falar. Eu acho que a gente pode desestigmatizar, não sei nem se existe esse verbo, mas, né, como eu disse, tirar os estigmas de quando a pessoa recebe uma condição, né, um diagnóstico de saúde, a pessoa tem aquela condição e tudo, a pessoa primeiro vem a condição e depois vem a pessoa. E não, o Ed continua sendo a criança que vocês viram aqui, que vocês acompanham há 11 anos aqui. Uma criança linda, perfeita, maravilhosa, um presente divino. O Ed continua sendo ele. E eu acho que com as informações e com a nossa experiência que a gente pode compartilhar aqui nesse pequeno espaço que a gente tem, a gente pode ajudar, a gente pode contribuir, a gente pode ajudar com a nossa experiência, com o nosso relato de caso e com a nossa vida, né? É o nosso testemunho. E se Deus quiser testemunhar a cura do Ed. Então vamos lá. Como tudo começou,
e o que que é, né? O que que ele tem? Como tudo começou? Vamos lá. Desde muito tempo atrás, um parênteses aqui, que muita gente estava dizendo que tinha a ver com a vacina de Covid, gente. Não tem nada a ver com a vacina de Covid, né? Não tem nada a ver com a vacina, não tem nada a ver com vacina nenhuma. Desde antes da vacina, o Ed já tinha sintomas. E qual foi a primeira coisa que eu percebi? Primeira coisa que eu percebi, assim, que tinha alguma coisa, que poderia ter alguma coisa, não sabia se tratava de alguma doença. Para mim, se tratava do problema nos dentes, né? Porque eu usei aparelho muito tempo. E quando eu tinha mais ou menos a idade do Ed agora, 10, 11 anos, quando eu sorria, os meus dentes não eram assim, né? Esses dois grandes aqui no meio, era meio torto, assim. Então, toda vez que o Ed sorria, principalmente, né, ele foi ficando maior, mas a gente percebeu depois que desde 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos, foi ficando um pouco mais evidente, né, foi aumentando, era o sorriso do Ed, que não era simétrico, né? Quando a gente sorri, né, os dois lados da boca vem assim, e o do Ed não. O do Ed sempre foi um lado, sorria mais do que do outro. A impressão que eu tinha, assim, sabe quando você não quer sorrir pra foto, às vezes você faz assim, sabe? Às vezes assim. E era só isso. Pra mim, no começo, era só isso. Depois, quando eu vi que os dentes dele realmente não eram simétricos, e aí teve a questão do dentista, ele foi no dentista, arrancou um dente, não sei o que, agora a gente tá vendo se ele precisa usar aparelho, tá fazendo, mexendo a arcada e tudo. Aí eu percebi, tá, já tirou o dente, tá ajeitando e tudo, não era o dente. Ele continuava o sorriso assimétrico, não era só os dentes, era realmente a boca. E aí, né, até então, nada mais, nenhum outro sintoma, nada demais. Até que eu fui levar ele numa consulta de rotina para tomar vacina. Vacina, nem me lembro, acho que era tuberculose, não, tétano, alguma coisa, alguma nova dose que precisava dar com 10 anos. Aos 10 anos de idade, né, de acordo com a carteira de vacinação do Ed, então levei ele ano passado para tomar vacina e aproveitei, né, era no pediatra dele e falei, ele sempre pergunta, né, tem mais alguma coisa, não sei o que e tal, e aí eu falei, tem mais alguma coisa, porque eu percebi, né, não sei se é nada sério e tudo, que o sorriso dele não é muito simétrico, não sei, de repente é só uma besteira e o médico vai rir de mim. E ele falou, vamos fazer um teste aqui. Aí mandou o Ed fechar os olhos, assoviar, não sei o quê. Fechar os olhos, ele conseguia assoviar, ele nunca conseguiu assoviar, eu também não consigo assoviar. Mas realmente, quando ele mandava sorrir, ele não sorria os dois lados. E aí ele perguntou, desde quando é isso, né? E eu falei, não sei. Fui começar a olhar as fotos antigas, né? Eu vi, não, olha, nessa foto aqui tava um pouquinho mais, nessa foto tava um pouquinho menos. Essa foto do ano passado, essa foto do ano retrasado, e assim, a gente começou a ver que isso já vinha de bastante tempo atrás. Que alguns momentos mais do que outros, mas não sabia exatamente, assim, foi a partir de uma coisa, né? Até o médico perguntou, ele não foi mordido por nenhum bicho, não teve, levou um choque, não teve nada assim. Eu falei, não, foi assim, gradativo, né? Aí ele, tá bom. Aí ele encaminhou a gente para uma neurologista, uma consulta no INSE Hospital, que é um hospital principal aqui de Berna, para o departamento de neurologia pediátrica. E aí a gente voltou para casa tranquilamente, passou um tempo, a gente recebeu um convite pelo correio, né? Aqui que funciona assim, você vai no seu médico de família, no pediatra, e aí quando é encaminhado para uma especialidade, você recebe, o médico encaminha você e você recebe o convite daquela especialidade para um termine, né? Para uma consulta. A gente recebeu e a gente foi. E eu fui lá com ele, era, né, no ano passado. Quando a gente chegou lá, era uma médica assistente de neurologia. E aí ela perguntou, e aí, oi, tudo bom, não sei o quê, por que vocês estão aqui? Eu falei, a gente foi reencaminhado, né, foi encaminhado pelo médico dele, pelo pediatra, por causa do sorriso assimétrico dele. E aí ela examinou, fez a mesma coisa, mandou assoviar, mandar fechar o olho com força, não sei o quê. E ela, né, fez anotações e tal, e aí ela perguntou, mais algum outro sintoma? E aí foi que me deu um clique na hora que
até então não sabia que tinha nenhuma conexão de uma coisa com a outra. Mas, na época estava tendo uma coisa de esporte na escola e a gente estava fazendo uns testes aqui em casa e eu percebi que o Ed não conseguia levantar o braço assim, fazer isso aqui devagar, sabe? Se fosse assim rápido, no impulso, com Schwung, que chama em alemão, ele conseguia tranquilamente. Pra mim, eu nunca tinha percebido assim, né? Até chegar nesse negócio desse negócio do esporte da escola, que precisava fazer assim, ele não conseguia. Toda vez que chegava aqui, ele fazia assim, com força, né? Pra cima. Aí quando ela perguntou lá, tanto que eu nem falei pro pediatra, quando a gente foi pro pediatra, se tinha mais alguma coisa. Mas quando a gente estava lá na consulta com a neurologista, ela perguntou e eu falei, bom, eu vou falar, mas né, acho que não tem nenhuma conexão de uma coisa com a outra. Eu disse, aí ele estava fazendo o esporte e quando ele foi levantar o braço, ele não conseguia levantar os dois braços assim devagar, né? Ele só conseguia assim com força. E aí a médica já mudou assim, mandou ele tirar a blusa, fez exame assim, 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 com a perna, com não sei o quê. Passou um tempão, uns 40 minutos fazendo exame. Anda na ponta do pé, anda no calcanhar, levanta a perna para um lado, para o outro, isso aqui, fez um monte de coisa e eu só olhando, né? Aí ela, tá, já volto. Aí ela saiu. A gente ficou, ó, um tempão esperando. Depois volta ela com outra médica, que é a chefe do não sei do que, da neurologia, fez as mesmas coisas, os mesmos testes e ela vendo. E a médica olhando assim, a outra médica, ela disse: essa aqui é outra médica também, neurologista e tudo, mas vai chegar ainda outra médica que ela é especialista em músculos. Aí eu, ok, beleza. Isso a gente já estava lá quase 3 horas nessa consulta, de tanta demora. Depois chegou essa médica especializada, e aí ela fez as mesmas coisas, depois a gente saiu do consultório, mandou andar, correr, subir escada, descer escada, se abaixar, levantar, fazer um monte de coisa. E aí ela falou, olha, a gente suspeita que seja uma condição, é uma condição rara, é uma condição, até então ela não tinha falado o nome, né, do nome da condição. A gente suspeita de uma condição rara e tudo, que é uma coisa genética, mas que só pode ser provado, só vai ser confirmado através de um teste genético. E para esse teste genético, a gente não faz aqui em Berna, nem faz aqui no hospital, tem que ser mandado para um laboratório especial que fica em Genebra, que fica a 2 horas daqui. É um laboratório da universidade especializado em testes genéticos e a gente vai focar nessa coisa que a gente está suspeitando. Mas para isso a gente precisa da sua assinatura, não sei o quê. Beleza, né? Tá bom, tá então. Aí quando eu assinei, né, tava lá em cima o nome da condição. Aí eu falei, é o nome dessa doença que vocês estão achando que é? Aí eu assinei, né, para dar permissão e tudo. E ela disse, mas eu não quero, ela falou, é esse o nome dessa condição, mas eu não quero falar nada ainda não, só quando confirmar. Então vamos fazer assim, a gente, né, vai tirar sangue dele agora, o teste genético nada mais é do que tirar sangue, né? Vamos tirar sangue do Ed agora e a gente manda o sangue pro laboratório genético e vamos fazer o teste genético para a gente realmente confirmar se é isso ou não. Depois que a gente receber o resultado, a gente chama você aqui de novo para a gente falar sobre o resultado desse exame, ok? Ok. E, né, eu fiquei assim, confusa, né? O Ed também não tá entendendo nada. Eu não tava entendendo nada. Ela perguntou se na minha família, na família do pai, tinha alguém com alguma condição genética, alguma coisa, alguma dificuldade, né, de levantar o braço, mexer os músculos e tudo, né, as coisas musculares, alguma coisa, alguma paralisação facial, alguma coisa. E eu falei, não que eu saiba, né? E na família do pai também, na mesma hora, eu mandei mensagem pra ele, falei, ele falou, nunca ouvi falar, não, nem todo mundo, né, um pouco confuso, assim. Mas, beleza, né? Então, vamos atrás de saber o que é, se é realmente isso, a gente quer saber, né? Vamos esclarecer, beleza. Então, saímos do hospital com esse sentimento bem confuso, assim. Minha mãe estava aqui ainda na época, então, o que a gente fez, uma das piores coisas que a gente podia ter feito foi procurar na internet, né? Procurar na internet o que é essa condição, né? Eu gravei o nome que estava lá e eu fui procurar. Aí foi que meu mundo caiu, né?
Aí foi que meu mundo caiu, porque eu vi, cara, o que que significa isso, né? O que que é isso? E o que é que significa isso para nós, pro Ed? Como assim? Do nada, tava tudo bem ontem e agora vai mudar tudo? Como assim, né? Então foram assim, meses, semanas. Foi bem difícil, foi justamente na época quando eu sumi daqui do canal um tempo também, e foi bem na época que a gente estava prestes a ir para os Estados Unidos, nas férias de outono do ano passado. A gente foi bem difícil, assim, né? Foi bom, né? Assim, porque estava precisando mesmo de férias, de tudo, esquecer um pouco. Mas eu já tava, sabe, naquela loucura aqui de o que que eu posso fazer, de não sei o quê. Então, né, a gente foi, deu uma respirada, fomos lá curtindo, não sei o quê. Quando voltou, aí recebemos outra carta dizendo que o teste estava pronto, fomos para o hospital para consulta e a médica com o teste genético confirmou. Então, do que se trata, né? O diagnóstico, vamos lá. Bom, antes de eu dar nome aos bois, é importante dizer assim, existem mais de 30 tipos diferentes de distrofia muscular, que é o que o Ed tem. O Ed tem um tipo raro de distrofia muscular, que foi confirmado nesse teste genético. A do Ed é a fáscio-escápulo-humeral. Na verdade, assim, apesar de ser uma condição rara, é o terceiro tipo de distrofia muscular mais comum, porém ela afeta 1 a cada 20 mil pessoas, ou seja, pelo que a gente saiba, aqui em Berna, de criança, tem 3 crianças com essa condição apenas, que foi confirmado geneticamente. Ela já falou lá, depois, né, a gente foi muitas vezes já nessa neurologista, é a chefe, é a neurologista lá que acompanha o Ed, ela é muito competente, ela é muito boa, confio muito nela, ela que acompanha o Ed. Esse tipo, né, o que que é isso? O que que é distrofia muscular? Distrofia muscular é uma fraqueza progressiva do corpo. A do Ed é dos músculos, principalmente da face, que é fáscio, escápulo, humeral. Face, escápulo, que é isso aqui, o omoplata, e humeral é o braço. Por isso que ele não conseguia levantar o braço, por isso que esse osso dele aqui de trás é um pouco mais deslocado e ele tem pouca força aqui, e é por isso que ele não consegue sorrir direito. Esse é o diagnóstico do Ed. A sigla da condição é FSHD, Fáscio-Escápulo-Humeral Dystrophy, em inglês, mas em português é o mesmo nome, distrofia fáscio-escápulo-humeral. E depois do diagnóstico, a gente foi conhecer a condição, né? A gente foi conhecer a doença, o que que é isso, o que que isso significa, vai aumentar, vai progredir, até quando, como assim, o que é que isso significa. Então, assim, tem muita coisa para contar, porque, como eu falei no outro vídeo, não é só uma coisa, né? Não é só isso e vamos tratar e tudo, outra coisa também não tem cura. Essa condição do Ed, ele já nasceu com ela. Apesar de ser uma condição genética, ela não é sempre hereditária, né? Eu posso ser portadora desse defeito genético. Eu fiz um teste já em mim para saber se eu também tenho. Na família do pai também não é conhecido, ele ainda não fez teste, não sei se vai fazer, mas também não é nada conhecido. Pode ser que ele seja portador, pode ser que eu seja portadora e a gente tenha passado para ele. Pode ser que nenhum dos dois, ninguém nunca teve nenhum caso na família e o Ed, durante a concepção do Ed, quando o Ed foi feito em mim, ele teve esse defeito genético na formação. É tudo explicado cientificamente, o cromossomo, da proteína do cromossomo, não sei o que, é lá no DNA. Então, como todas as doenças genéticas, é muito raro, é muito difícil. Já tem bastante pesquisa sobre, né, como que a doença se dá, como que ela se desenvolve, através da quantidade de repetições do gene defeituoso. E não tem cura, né? Não tem cura, não tem tratamento, não tem nada oficial no momento, uma droga, um medicamento que reverta os sintomas, que pare a progressão dos sintomas. Mas tem sim vários estudos acontecendo, inclusive estudos já em fase 3, né? Assim, já a fase anterior a ser comercializado. Então a gente sim está de olho, o hospital sim está de olho, a gente fica em cima, né, de saber qualquer novidade
Ainda posso depois falar mais sobre isso aqui, isso é um capítulo à parte, né? A parte das medicações. Mas no momento não tem. Então, no momento, o que é que o Ed faz? O Ed vai para a fisioterapia uma vez por semana para trabalhar nos músculos funcionais, né? Nos músculos funcionais, porque apesar dele ter a fraqueza em alguns músculos dessa área aqui, ele tem, né, os outros que funcionam bem, funcionam quase que normalmente, mas a gente quer que eles continuem funcionando normalmente. Então tem que treinar para eles também não irem perdendo a sua funcionalidade. Então o Ed vai para fisioterapia, tem outras terapias que ele faz, a gente vai falar mais sobre isso depois. Eu queria só, né, falar mais sobre o diagnóstico aqui. E eu lembro que quando a gente recebeu esse diagnóstico, né, é difícil de aceitar, né? Assim, como assim um defeito genético, né? E aí a médica, ela é tão competente, ela é tão inteligente, ela é tão boa, que depois ela me chamou só para uma reunião, só para uma consulta só comigo. O Ed não foi. Foi eu e ela, a gente passou 2 horas conversando. Ela falou: coloque todas as perguntas que você tem. Vamos lá. Eu fui numa sexta-feira conversar com ela. E a gente conversou muito, muito, muito. E ela falou para mim, ela disse: Liana, olha só, todas as pessoas. Liana não, né? Senhora Soares, porque as coisas aqui são formais. Todas as pessoas nascem, né? É difícil ter uma pessoa com a condição genética, assim, o DNA por dentro totalmente perfeito, sem falhas, sem erros, sem nada. Porém, algumas pessoas têm as falhas genéticas que são mais visíveis do que as outras, né? Às vezes até um tique nervoso que você tem, assim, de piscar o olho, de fazer não sei o quê, é um defeito genético que você não tem controle sobre ele. Tem todo o nosso DNA, né? Ele é formado por células que controlam coisas do nosso corpo. Então, o movimento que determina, né, o que a gente vai mexer agora, vou mexer esse dedo, vou mexer esse dedo, tudo é ligado aqui. E aí são coisas que a gente não tem controle, né? Se é defeituoso, se tá bom, tá bom. Então, pessoas que têm doenças genéticas, né, são as pessoas que têm doenças genéticas visíveis, né, no caso. Mas eu, como mãe, como leiga, eu não sou médica, né, nunca estudei nada de saúde, minha área da informática, né, mesmo assim, eu fazia perguntas bobas, assim, né? E não tem como ter dado errado. Ela, assim, apesar do Ed ter os sintomas, eu ainda acreditava que podia ter dado errado o diagnóstico não ser esse. Ela falou: pode ser que tenha alguma coisa do cérebro, né? Alguma coisa neurológica mesmo que esteja determinando essa falha. Para isso, a gente pode fazer uma tomografia, né? Um MRI, que a gente fez, é uma ressonância magnética. A gente foi com o Ed também para fazer e deu tudo perfeito, o cérebro do Ed. O Ed, assim, cognitivamente, ele não tem problema nenhum, não tem desafios, tem outros desafios, né? Mas, assim, cognitivamente não tem problema nenhum. O Ed entende tudo bem, ele fala bem, o pensamento dele é bem, ele é inteligente, ele tira nota boa na escola, tudo bem. O único problema dele é motor, é a parte motórica. Assim, desde um tempo, ele não é muito rápido mais no esporte, então posso falar também sobre isso depois. Ele não tá fazendo mais esporte como antes. A natação também é muito boa para os músculos, né? Porque estressa menos os músculos, mas mesmo assim ele não conseguia mais ser tão rápido como ele era antes na natação. Então ele também saiu da natação, apesar de a gente, né? A gente sempre vai para a piscina, ele sempre vai com o pai também, sempre vai para a piscina. Porque é bom para os músculos dele, para trabalhar nos músculos dele. E fora isso, assim, se você vê o Ed, assim, rapidamente, encontrar com ele e tudo, você provavelmente não vai perceber, assim, que ele tem alguma condição genética séria, né, alguma condição rara, alguma coisa. Porém, se você começar a conviver com ele, assim, eu dou 2 dias, tem coisas que vão aparecer que não dá mais para esconder tanto. Quando a gente fez algumas viagens, né? Eu falei também para algumas amigas mais próximas sobre essa condição, não em tantos detalhes, mas elas sabem. Porque quando você, né, sai com o Ed e tudo, você percebe que ele é mais lento para andar, que ele precisa de pausas para andar, que ele precisa de mais tempo para mastigar, para comer. Então, assim, tudo coisas que a gente foi percebendo depois com o tempo que tinha uma conexão com essa condição e que a gente teve que ir adaptando algumas coisas aqui na nossa vida por causa disso, por causa dessa condição. Então, assim, nossa vida mudou muito, muita coisa que eu não mostrei mais aqui no canal, que eu não falei mais, que eu realmente tive que, né, ignorar, não falar, apesar de fazer parte da nossa vida.
Muitas vezes, né, às quartas-feiras, quando a gente saía, ia para fisioterapia, depois de fazer alguma coisa, tô saindo aqui com o Ed, eu não falava que ia levar ele para fisioterapia, porque senão ia gerar perguntas. Por que que o Ed está fazendo fisioterapia, né? Então, assim, muitas coisas que agora eu vou falar sobre isso, né? Como que está sendo, não é o tratamento, né? Mas como que a gente está lidando com essa condição, o que é que ele pode fazer, o que é que tem melhorado, o que é que tem ajudado, o que é que tem avançado. E é uma condição constante, assim, a gente não tem previsão, o Ed é muito novo, então tem muita esperança de que, né, apareça realmente ainda uma cura definitiva para essa doença, para essa condição, mas a gente, assim, num curto prazo, a gente não tem nada. Então, o que a gente tem são paliativos, são coisas que a gente está focando, tudo para melhorar a qualidade de vida do Ed. Então, é isso que eu tenho feito. E é isso que a gente vai abrir agora para você, ir lá no Juntos com Ed, @Juntos com Ed, o Instagram que eu criei para falar sobre essa jornada, a pedido do próprio Ed, a pedido dele mesmo. Eu até falei, Ed, você quer que eu fale como, né, sobre o diagnóstico? Ele falou, como você quiser, mamãe, pode falar que a gente foi, que fez o teste, que não sei o quê. E depois ele vai aparecer mais aqui para falar também, porque a gente não tem mais o que esconder. A gente não tem mais o que esconder, faz parte de quem ele é o nosso grande desafio e vamos lá, vamos à luta, né? Deus me deu um presente lindo para eu cuidar e agora com mais esse desafio. O Ed é uma criança muito especial, eu tenho certeza, assim, que nada é por acaso, sabe? Eu tenho certeza que nada acontece, assim, sem que Deus esteja vendo, sabe? Eu não acredito que tenha sido por acaso, não acredito que tenha sido nada por acaso, sabe? Hoje eu sei que não foi nada que eu fiz, que não foi nada que eu deixei de fazer, não foi nada que ele deixou de ter, não foi falta de sol, não foi falta de vitamina, não foi falta de nada. Simplesmente acontece. E foi a vida que Deus deu a ele, foi a vida que Deus me deu, foi a vida que Deus nos deu, e a gente vai lutar por ela, pela melhor vida, pela melhor qualidade de vida que a gente possa ter. Então é isso, gente. Esse é o diagnóstico e como a gente descobriu, e daqui para frente vamos contar mais sobre essa jornada, tá certo? Sigam o Ed lá, Juntos com o Ed, no Instagram. O meu Instagram, vocês já sabem, @elaeamericana_Liana. Vou falar sobre isso lá também, tá certo? Então depois eu volto para falar mais. Se tiverem perguntas, podem colocar aí nos comentários, tá certo? Vamos abrir, porque essa condição é rara. Não tem muitas pessoas que têm, não tem muitas pessoas que têm que falam sobre isso. Então eu acho que temos um propósito aqui, né? Então, gente, muito, muito, muito obrigada por todo o carinho, por toda a força, por todas as orações, tá certo? Vamos orar também pelo milagre e pela ciência, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!